Então abre seu coração, deixa o Espírito Santo falar com você, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, mesmo assentados. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa igreja. Eu te agradeço pelos meus irmãos, pela nossa família, Senhor. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, através desse corpo, Senhor, através dessa igreja. Como o Senhor tem nos sustentado, nos ajudado, eu e a minha casa, Senhor, através desse corpo, através, Senhor, dessa igreja. Eu sou grato a Ti. Hoje estou aqui, Senhor, como servo do Senhor, mais uma vez para servir o Senhor diante dos meus irmãos. A minha boca seja a boca do Senhor e tudo que eu falar seja direto do trono do Senhor ao coração deles, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu sou o seu servo. Amém. Amém, amados? Glória a Jesus. Vamos colocar de pé? Abre a Bíblia de vocês comigo lá em 2 Samuel, capítulo 4, no versículo 4. Obrigado, minha irmã. Põe para mim, por favor, Joe. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Amém? Amém, amados? Diz assim, vou ler ali junto com os irmãos. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então, sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Amém? Até aí. Obrigado. Amados, pode sentar, por favor? É uma história muito interessante. E como hoje nós temos a oportunidade de um renovo, de uma nova história diante da mesa de Jesus, eu achei importante trazer ela para nós, aquilo que Deus tocou no meu coração, que pode tocar no seu também. Amém? Você tem a oportunidade de se achegar na mesa do Senhor hoje, de novo, contrito, pedir perdão dos seus pecados, confessar os seus pecados diante de Deus e receber o renovo de Deus mais uma vez. Amém? É mais uma oportunidade. Para a gente contextualizar esse texto aqui, quem era Mefibosete? O livro de Samuel conta a história de Samuel e carrega o seu nome. Não é o baterista da nossa igreja, barulhento. Agora tiraram o seu barulho, né, irmão? Agora está agradável ouvir você tocar. Glória a Jesus. Mas o profeta Samuel, de Saul e de Davi, são os 3 principais personagens do livro de Samuel. Ele conta a história de um povo que negou a Deus como seu rei, que negou Samuel como seu profeta e comandante daquele povo. Ele conta a história desse povo que chegou para Samuel e disse: eu quero um rei. Eu quero um rei semelhante às outras nações, porque do jeito que nós estamos vivendo, nós não queremos viver. Eu quero um rei e quero ser semelhante às outras nações. Então Samuel se contrista. Samuel fica triste, chateado, e Deus diz o seguinte: olha, não fique triste, porque eles não negaram você, mas eles negaram a mim. Então o povo negou ao próprio Deus, pedindo um rei para eles. Não tinha ninguém ali capacitado, não tinha ninguém à altura do povo de Deus, que se fosse alguém semelhante ao que Deus queria para aquele povo. Então Deus disse: vai e unge a Saul. Eles escolheram um rei e Deus colocou Saul como rei. Samuel foi, ungiu a Saul, e Saul desobedeceu a Deus. Conforme Saul desobedeceu a Deus, ele perdeu o seu reinado. A Bíblia diz que, desobedecendo a Deus, o Espírito do Senhor saiu de Saul. Então Deus disse: eu não tenho mais parte com a casa de Saul. Vai e unge a Davi. Ele foi lá onde estava um moço jovem, que ninguém dava nada, tocando ovelhas, e ungiu aquele moço. São esses 3 personagens.
Saul tem um filho chamado Jonatas. E Jonatas tem um filho chamado Mefibosete. A priori, o seu nome não era Mefibosete, era Meribe-Baal. Os dois nomes têm um significado. Mefibosete significa destruidor da vergonha, ou vergonha destruidora. E Meribe-Baal significa aquele que luta com Baal. A princípio, o seu nome era um nome de herói. Ele recebe um nome de herói porque ele era um príncipe de Israel. E era aquele que tiraria a vergonha de Israel, lutaria contra os ídolos de Israel. Mas acontece que quando Davi é ungido, cheio do Espírito Santo, ele é levado à presença de Saul e ele dedilhava a harpa. Olha só um detalhe muito importante, a Bíblia diz que um espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul. Um espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul. Então Davi vinha, dedilhava a harpa e aquele espírito saía. Aconteceu que os filisteus invadiram Israel e chegou ali um gigante chamado Golias. Tinha 4 irmãos que também eram gigantes, desafiou Israel, todo mundo temeu, ninguém queria lutar com ele, mas Davi, cheio do Espírito do Senhor, o rei escolhido, que ainda estava no campo, tocando ovelhas, vestido como pastor, chega, ouve aquele gigante e diz: quem é esse incircunciso que desafia o Deus de Israel? Por que Saul temeu e Davi se fortaleceu ouvindo aquele discurso? Porque Saul tinha o espírito mau, mas Davi tinha o espírito do Senhor. Então ele diz: eu vou, eu irei, eu lutarei. Davi vai, mesmo desacreditado por Saul, não usa a armadura, pega 5 pedras. As 5 pedras era porque a primeira era para Golias, mas as outras 4 eram para os irmãos de Golias, porque tinha 5 gigantes. Ele acerta a primeira, corta a cabeça do gigante e volta. Olha só que interessante, abri um parênteses aqui na mensagem. A Bíblia diz lá em Gênesis que o descendente do homem pisaria a cabeça da serpente e venceria todo o mal que se levantou contra Deus, lá em Gênesis. Quando Davi traz a cabeça de Golias, eles enterram num monte que se chama Galgolias. Quando Jesus é crucificado no Monte da Caveira, aquele monte se chama Monte da Caveira, porque é onde a cabeça de Golias está enterrada. Então, quando eles cravam a cruz ali, e Jesus é crucificado e diz: está consumado, a profecia lá de Gênesis se cumpre. É naquele Monte da Caveira que Jesus está cumprindo a promessa, aonde a cabeça de Golias está enterrada. Fechando parênteses e voltando para a pregação. Saul teme a Davi e diz: quem é esse moço? Da onde que ele é? De que família ele é? Então, um dos seus comandantes e generais diz: eu não sei. E ele começa a se fortalecer, ele começa a crescer no meio do exército, ao ponto de as mulheres de Israel cantarem: Saul mata os seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. E Saul começa a ter inveja de Davi, porque entende que ele agora está cheio do Espírito de Deus, e que ele agora vai ser o sucessor de Saul ali no reino. Saul então tenta matar Davi, Davi foge com a colaboração de Jonatas, e é aqui que nós entramos no texto. Ele faz uma aliança com Jonatas, para que ele poupe a sua família, quando ele ascendesse ao trono. E esse Mefibosete é o cumprimento dessa aliança com Jonatas. Saul persegue a Davi, não consegue matar Davi, ele volta, guerreia, e morre ele e Jonatas. Então, uma serva de Saul, ouvindo que Saul e Jonatas eram mortos, ela pega Mefibosete e sai correndo. E nessa correria ela derruba um menino que só tinha 5 anos, ele quebra as pernas ou os pés, alguns teólogos divergem sobre isso, mas o importante aqui é dizer que ele ficou aleijado, ele dependia agora das pessoas, ele não podia ir e vir, ele não podia fazer mais o que queria, agora ele era dependente, e ele vai para um lugar que se chama Lodebar. Abre para mim, Jonas, Joe, por favor, no capítulo 9.
2 Samuel capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim, ó. Aqui Davi já ascendeu ao trono, Davi já apaziguou as guerras sobre Israel, Davi já unificou o reino de Judá com o reino de Israel, e ele está voltando. E aí ele se assenta no trono, e ele diz assim, um dia Davi perguntou, será que resta ainda alguém da família de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Pode passar. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou, você é Ziba? Ele respondeu, sou eu mesmo, o seu servo. Então Davi perguntou, existe mais alguém da família de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jonas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou, e onde está ele? Ziba respondeu, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse, Mefibosete, ele respondeu, aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse, quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo o que pertence a Saul e toda a casa dele, eu dei ao neto do seu senhor. Você e seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto do seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei, farei tudo o que o rei meu senhor ordena e a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Para a gente contextualizar e saber, eu li até aqui. Amados, esse era Mefibosete. E é aqui que eu quero entender ou aprender com vocês algumas coisas que Deus falou ao meu coração. Aquele que nasceu como um herói, era neto de rei, filho de príncipe, e no futuro se tornaria um príncipe. Agora era foragido da sua terra e vivia em Lodebar, que significa terra seca, terra de sequidão, terra sem pastagem, ou aonde só há pó e não há frutos. Essa é Lodebar. Alguém que vivia no palácio e comia da mesa do rei, que tinha grandes riquezas, alguém que era príncipe, agora era um servo. Foi viver com Maquir, mas a maioria do povo ali era pobre. Maquir tinha condições. Mais para frente, você, continuando lendo o texto, você vai ver que Maquir supriu as necessidades de Davi na guerra. Mas aquele que era um príncipe agora é um servo. Aquele que era saudável agora está enfermo. Aquele que corria pelo palácio agora fica aleijado em cima de uma cama. Esse era Mefibosete. Então vamos aprender um pouquinho com ele? A primeira coisa que Deus falou ao meu coração é o seguinte. Mefibosete fugiu para Lodebar, na terra de sequidão, saindo do palácio onde havia abundância. Mas por que ele fugiu? Ele fugiu porque no Oriente Antigo, todo o povo que conquistava outro povo, ele eliminava toda a família e a sua descendência para que não houvesse futuramente uma vingança. Então aquela serva temeu e fugiu. E a Bíblia diz que Davi guerreando ali, alguns capítulos anteriores, guerreando com algumas cidades, alguns coxos e aleijados que estavam dentro da cidade disse a Davi, não entre que nós guerrearemos contigo. Então Davi manda matar todos os coxos, mancos, aleijados e deficientes. Se Mefibosete estivesse no palácio, ele teria morrido.
mas porque ele fugiu para Lodebar, ele esteve com vida. E aqui é o primeiro aprendizado que eu tenho para você. Você está exatamente aonde você deveria estar. Eclesiastes 3 é o versículo que eu carrego para a minha vida. Tudo nessa terra tem o seu tempo. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E na minha vida é assim. Às vezes você olha alguma coisa e diz assim: por que eu estou aqui? Por que eu estou parado aqui? Quando eu deveria estar lá? Você se sente qualificado. Você tem herança para receber. Você tem promessa para receber. Assim como Mefibosete. Você é de sangue real. Mas você não está onde você acha que deveria estar. Ou aonde você pensa que deveria estar. Eu quero te dizer: Deus te colocou aí para que te mantenha em vida. Se você está com vida hoje, é porque Deus te manteve aí. Não seja ansioso. O texto que o pastor Everton leu aqui. Não seja ansioso para chegar aonde você quer chegar. Não pule etapas. Deus tem o tempo certo na vida de cada um. Há sofrimento hoje, mas Deus está te preparando. A dor hoje, Deus está te moldando. A enfermidade, Deus está tratando. Eu ouvi um pastor pregando esses dias e eu falei: esse cara tem razão, não sei o nome dele. Mas ele disse o seguinte: tem pessoas que não estão aonde elas querem estar, ou às vezes merecem estar. Porque se elas estiverem lá, elas vão morrer. E Deus as mantém aqui para que elas tenham vida. Esse é Mefibosete. Ele fugiu para Lodebar, na terra da sequidão, sofreu um pouco, passou por tempestades, por agonia, por sofrimento, mas ele estava com vida. Há tempo para todas as coisas, inclusive para onde Deus preparou para você. Presta atenção, chegou o tempo dele, e Davi manda chamar o servo Ziba dele, e fala assim: ei, tem alguém da casa de Saul ainda para que eu faça uma benevolência para o meu servo Jonas, meu amigo Jonas? A Bíblia diz que Davi e Jonas se amavam com um amor maior do que um homem sente por uma mulher. Era uma amizade pura, perfeita. Esse era o amor que Davi tinha por Jonas. Por isso ele cumpriu a sua aliança. E aí manda chamar Ziba, e Ziba diz: tem um aleijado lá. Abrindo outro parênteses aqui, irmãos. Deus tocou no meu coração quando eu estava lendo sobre Ziba. Mais para frente, no capítulo 19, mais ou menos, 16, vai falar que Davi foi um dos melhores reis, se não foi o melhor rei, mas ele foi o pior pai. Por causa do seu pecado, a sua casa pagou. Porque ele adulterou, Deus colocou uma penitência sobre a sua casa, dizendo o seguinte: a espada não sairá da sua casa. O filho que ele teve, o primeiro filho com Betseba, morreu. Depois seus filhos se revoltaram contra ele. Um estuprou a sua irmã. O outro matou esse que estuprou a sua irmã. Absalão foi contra ele e tomou o reino dele. E quando Davi estava fugindo, Mefibosete pede para Ziba: sela alguns mulos, alguns burros, leva a Davi, eu vou junto com ele. Mas Ziba engana Mefibosete e vai sozinho. E chega lá, Davi pergunta: cadê o seu senhor? E ele diz: meu senhor não quis vir. Mente para Davi. Ele voltou para Jerusalém esperando recuperar o reino dele. Preste atenção aqui, abrindo parênteses sobre Ziba. Nem todo mundo que está caminhando com você, te bajulando ou te servindo, te ama de verdade. Nem todo mundo que está apertando a sua mão, está no mesmo ministério, está na mesma igreja, é da sua família, quer o seu bem. Na verdade, algumas pessoas estão esperando a oportunidade para puxar o seu tapete e tomar o seu lugar. Irmãos, preste atenção. Aprenda aqui com Ziba. Fechando o parênteses aqui. Davi foi o pior pai do mundo. Mas ele foi um dos melhores reis, guerreiros, que unificou Israel e a Judá. E aqui ele faz benevolência a Mefibosete. Ziba traz Mefibosete junto à mesa do rei. E ele diz assim: eis-me aqui, Senhor.
Ele falou, eu fugi com 5 anos, agora eu já estou voltando velho. Não adiantou nada eu fugir, não adiantou nada eu correr, o tempo da minha morte chegou. Mas ele chega à mesa do rei, e o rei tem boas novas para ele, dizendo, eu te restituirei. Você agora será príncipe de novo, comerá na mesa do rei. Você comerá comigo todos os dias, tudo o que é seu agora eu te devolvo. Ei, guarda o tempo que Deus tem para você. Fica firme, persevera. Não pula etapas. O que Deus tem para você, no momento certo, Ele vai te trazer. Seja fiel. Não murmure. Segunda coisa que Deus falou ao meu coração foi exatamente isso. Agradeça. Então ele se prostra diante de Davi e agradece. E passa a comer na mesa do rei. Às vezes você está reclamando do lugar que você está, mas eu vou repetir aqui. Você está exatamente no lugar aonde você deveria estar. Eu vou usar aqui um testemunho do pastor Marcelo, não sei se ele já contou aqui, lá da África, do New Hope, mas ele contou para a gente na mesa, lá no casamento do Natan e da Sara. Ele disse assim, quando Deus me chamou, ele era dentista, ele e a esposa dele, ele me levou para Minas Gerais, na igreja do meu irmão. E chegando lá, eu passei tanta necessidade, e o pastor de lá me humilhava tanto, e todos os dias eu saía do culto, eu falava, eu vou embora dessa igreja, e todos os dias Deus falava no meu coração, você está no lugar aonde eu te coloquei, e eu estou te tratando aqui. Ele disse várias coisas que o pastor o humilhava, que o pastor o maltratava, e no outro dia ele estava arrebentado, e Deus falava para ele, vai lá na casa do pastor, lava o carro do pastor. Ele não entendia, mas ele era obediente, ele ia. Aí no outro dia o pastor humilhava ele na frente de todos os irmãos, em cima do púlpito, falava, ei, você aí, ó, que se diz missionário, que tem um chamado, eu não vejo nada na sua vida, Deus não tem nada para você está enganado. E ele permaneceu fiel. E no dia que Deus enviou ele, aquele mesmo pastor chamou ele e falou assim, ó, eu humilhei esse homem, mas ele tem um chamado de Deus. E hoje nós vemos o ministério do pastor Marcelo, depois de 15 anos. Ei, vou repetir de novo. Você está aonde você deveria estar. Aquilo que Deus preparou para você, Ele vai te entregar. Mas é no tempo, no momento certo. Em nome de Jesus, creia nisso. Ele agradeceu. Para de reclamar, irmãos. O Johnny não está aqui hoje, marido da Tamires. Uma vez ele me mandou um vídeo muito impactante, que aquilo transformou a minha mente e o meu coração, que dizia o seguinte, a murmuração ou a reclamação é uma oração aos demônios. Agora o agradecimento é uma oração a Deus. Então quando você murmura, você atrasa a sua vida. Então você precisa entender, você está nesse lugar, mas você precisa ser grato por esse lugar. Quando você entrega a sua vida para Deus e ao Senhor Jesus Cristo, você tem que entender tudo o que está acontecendo, tudo o que acontece, Ele está no controle. Então agradeça, deu ruim, Deus, obrigado, o Senhor está no controle. Não foi bem, Deus, obrigado, o Senhor está no controle. Está enfermo, Deus, obrigado, o Senhor está no controle. Foi demitido, Deus, obrigado, o Senhor está no controle. A promoção não veio, Deus, obrigado, você está no controle. Vamos pegar o servo Jó. Jó capítulo 1. Deus dá testemunho de Jó. Fala assim, homem íntegro, reto e justo, ao qual na terra não há ninguém. Satanás chega no céu, Deus pergunta de onde ele vem, Jó não tem nada a ver com aquilo. Satanás chega no céu e Deus fala, você está vendo ali meu servo Jó? Homem justo, íntegro e reto. Aí Satanás olha para a vida dele e diz assim, também o Senhor deu tudo para ele, tem mulher, tem filhos, tem bens, tem riquezas, tem sabedoria, tem entendimento. Tira para ver se ele não murmura e não amaldiçoa o Senhor. Aí Deus diz assim, só não toca na vida dele. Satanás vem e faz um reboliço. Leva filho, leva riqueza, leva dinheiro, leva fazenda, leva bicho, leva servo, leva tudo. Só não leva a esposa de Jó. Por quê? Abrindo um outro parênteses aqui. Estou gostando de parênteses hoje, né?
A Bíblia diz que o homem, quando se une à sua esposa, se torna uma só carne. Então os dois se tornam um. Jesus diz, quando um homem se relaciona com a sua esposa ou com uma mulher, ele se torna um com ela. Então Jó e sua esposa eram um. Então quando Satanás vai tocar nas coisas de Jó, ele não pode tocar na esposa de Jó, porque eles eram um. É a costela dele. Então ela permanece. Jó perde tudo, os seus servos chegam e dizem assim: ei, foi tudo. Acabou riqueza, acabou dinheiro, acabou seus filhos, todo mundo morreu, só sobrou eu para te dar a notícia. Aí Satanás diz assim: agora ele vai murmurar. É agora que eu vou ganhar ele. E ele chega: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Agradeceu, louvou e adorou o nome do Senhor. Eu não sei o que você perdeu ou o que você está perdendo. O que eu sei é, você precisa agradecer e adorar o nome do Senhor. Aquilo que Deus te tirou, talvez foi tratamento para você, isso é dolorido. Mas aquilo que você perdeu, nada estava fora do controle de Deus na sua vida. Amados, nós entregamos a nossa vida a Deus e o nosso objetivo, o nosso rumo, o nosso caminho, aonde nós vamos, é o mesmo lugar. É a mesma coisa. Às vezes você olha e diz assim, eu vou repetir essa frase. O Wagner orou aqui e disse assim: abra aquela promoção, promove o seu servo. Eu entendo isso. Às vezes você olha alguém no seu trabalho que é menos qualificado que você, tem menos competência que você e está lá no alto, está lá no cume. Eu quero te dizer o seguinte, Mateus capítulo 4, a Bíblia diz algo interessantíssimo sobre Jesus, que ele foi ao Jordão, João Batista o batizou e ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus. Nem todo deserto que você está enfrentando é algo do inimigo. Deus pode estar te levando para lá para te tratar, para te curar ou para fazer um milagre. Ô irmão, olha um milagre ali, 20 anos. O nosso deserto durou 20 anos. Olha lá. É deserto, mas Deus tem promessa, Ele vai cumprir. Aí você olha aquele irmão ou aquela pessoa e você diz assim: eu deveria estar lá porque eu sou qualificado e ele não. Eu deveria estar lá porque eu me preparei e ele não. Preste atenção. Nem todo deserto vem do inimigo. E nem todo pico, cume ou alto ou promoção vem de Deus. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto e veio o diabo e levou ao cume do monte. Então nem todo mundo que está lá em cima é de Deus. Foi o diabo que levou Jesus e prometeu, falou assim, tudo isso aqui eu te darei se prostrado me adorares. Tem gente que está lá em cima, mas é servo do diabo, não é servo de Deus. Porque normalmente quem leva lá em cima não é Deus. Deus quer te tratar e te curar e te levar para o céu. Às vezes nós estamos esperando coisas nessa terra. Os meninos cantaram aqui, vem Jesus, às vezes eu travo minha língua, porque eu não lembro o texto, mas se alguém lembrar aí, cochicha aí de baixo, que fala assim, que aquele dia, o dia da volta do Senhor será terrível, e nós não devemos ansiar desse jeito, porque será terrível. Amado, já pensou você, Jesus voltando, você sendo salvo e os seus pais ficando, os seus filhos ficando? A gente pensa assim com o coração humano, mas é de cortar o coração, é ou não é? Então às vezes a gente pensa com o coração humano, mas preste atenção nisso, preste atenção. Deus está te levando para o deserto para te tratar, e para de olhar um pouco lá para cima, porque às vezes o diabo quer que você esteja lá, mas é para te derrubar depois. A terceira coisa que eu aprendo com Mefibosete: seja fiel. No capítulo 19, versículo 24, vai dizer que Jesus, depois de guerrear contra o seu filho Absalão, ele volta,
seu filho já está morto, e aí todo o povo se reúne para recebê-lo. Mefibosete, a Bíblia não conta, mas ele deu um jeito de ir ao encontro do rei, e ele chega ao rei, e o rei pergunta: onde estava você quando eu fugi? Agora que eu retorno, você está aqui. E ele diz: teu servo Ziba me enganou. Eu pedi para ir contigo, mas ele não me levou e me enganou. Mas agora eu estou aqui. A Bíblia diz, no capítulo 19, no versículo 24, que ele, desde que Davi saiu, não cuidou dos seus pés, não trocou as suas roupas e não aparou a barba. Então aquilo ali testificava a verdade das suas palavras. Ele se consagrou e pediu a Deus para que o seu rei voltasse em paz. Seu rei volta em paz, ele prova sua fidelidade ao rei, e ele novamente é restituído à mesa do rei. Preste atenção, as bênçãos do Senhor na vida de Mefibosete não para quando ele é restituído na mesa. Às vezes você alcançou aquilo que você buscava, e você diz: para mim já deu, a minha vida está satisfeita. Enquanto você estiver vivo, haverá deserto, haverá mentira, haverá falsidade, haverá traição, haverá provação. Mas se você permanecer fiel, você tornará de novo a comer na mesa do rei. Seja fiel, irmãos. Para de murmurar da sua igreja. Você está no lugar onde você deveria estar. Para de murmurar da sua família. Foi Deus quem te deu ela. Para de murmurar dos seus filhos, foi Deus quem te deu eles. Para de murmurar do seu trabalho, graças a Deus pelo seu trabalho. Para de murmurar e agradeça. Seja fiel a Deus no pouco e Ele te colocará no muito. Só que nós estamos esquecendo de um versículo que Paulo diz: se a nossa esperança está apenas nessa terra, quão miserável nós somos. Nós esperamos as mansões celestiais. Nós esperamos morar com o nosso Senhor. Nós esperamos sentar na mesa do rei e comer com Ele. Essa é a nossa esperança. Está dando errado? Permanece firme. Daqui a pouco vai dar certo. Está dando errado? Agradeça. Daqui a pouco vai dar certo. Está dando errado? Seja fiel. Daqui a pouco Deus vai responder. O que nós podemos falar sobre Daniel? Ele orou, pediu um entendimento a Deus, e aí Satanás guerreou nas regiões celestiais e não deixou que o anjo entregasse aquela resposta. Então ele batalhou por 21 dias. Satanás perdeu para Miguel, e o anjo veio trazer a resposta e disse: desde a primeira vez que você orou, e Deus já respondeu e eu trouxe a notícia. Mas o dragão, a antiga serpente, não permitiu que eu entregasse. Mas agora está aqui a sua resposta. Permaneça fiel. Permaneça fiel. Se consagre. Jejue. Ore. Busque a Deus em oração. Busque a Deus na sua palavra. Não perca o foco, não esqueça de quem você é. Você é filho, você é príncipe do Senhor. Ele te convidou a comer na mesa dele. Permaneça fiel em nome de Jesus. Esquece um pouquinho daqueles que estão tirando você dos caminhos do Senhor. Batalha um pouco com aqueles pensamentos que estão te tirando da presença do Senhor. Esses dias eu fui me deitar, o pastor Leandro não está aqui, mas depois ele vai ouvir ali. E veio pensamentos sobre a vida do pastor Leandro, de tudo que eu não gosto dele. Ele tem 98% de qualidade, mas 2% eu não gosto dele. E veio aqueles pensamentos, eu falei: mas é um miserável mesmo, não é possível, não é um miserável. Até eu começar a orar e ter o entendimento que aquilo era retaliação. Então eu dobrei meus joelhos e disse: Senhor, eu coloco tudo isso nas tuas mãos. O seu pastor, o seu anjo que o Senhor levantou para cuidar da minha vida, está sofrendo retaliação. E eu comecei a orar por ele. Amados, às vezes a gente não tem esse entendimento. Eu estava estudando de madrugada sobre essa palavra, e eu lembrei de um meme que a minha esposa me marcou, que o pastor falava assim: por que a minha mente sabe pregar, mas a minha boca não sabe? Aí, estava tudo na minha cabeça e eu não conseguia colocar no papel. Eu não conseguia escrever. Eu falei: Senhor, isso é espiritual. Alguém amanhã de manhã precisa ouvir essa palavra e eu não consigo passar para o papel para eles entenderem o que é do Senhor.
E eu comecei a orar e a romper em oração e a clamar pelo Espírito Santo de Deus. 4 horas depois eu terminei de escrever. É duro, irmãos. Mas às vezes a gente não tem esse entendimento. É batalha espiritual quando você não está gostando mais da sua igreja. É batalha espiritual quando você está murmurando pelo seu pastor. É batalha espiritual quando você está odiando a sua família. É batalha espiritual quando você quer largar algo que Deus te deu, onde Deus te colocou. É batalha espiritual. Coincidentemente, entrou um rapaz no meu serviço, um senhor já, que ele é um dos fundadores da Igreja do Nazareno. Ele ajudou, não é um dos fundadores, mas ajudou desde o começo da Igreja Central, da igreja ali em Sumaré, Santa Bárbara, de outras igrejas. No começo ele tocava violão. Coincidentemente ele entrou no meu trabalho, e aí ele está fora da igreja. Ele começou a me contar isso. Eu falei, não, eu sou da Igreja do Nazareno. Não falei para ele que eu era pastor. Ele falou, eu me decepcionei muito com as coisas. E começou a contar e a falar de coisas que aconteceram com ele dentro da igreja, que homens tiraram ele de ministério, e por isso ele se afastou. Eu falei, olha, quando você põe a sua esperança em homens, você se decepciona. Mas quando você põe a sua esperança em Deus, Ele jamais vai te decepcionar. Você precisa reencontrar com Deus. O Deus que você conhece não é o Deus que você tem comunhão. E é por isso que você está nesse estado. Não adianta conhecer a Deus, não adianta estar na igreja e louvar a Deus. Você precisa ter comunhão com Ele. E aí quando vem essas coisas, você se mantém fiel a Ele. É retaliação, irmão, querendo destruir a igreja do Senhor. É retaliação. Então ora, se dobre, se proste, se consagra ao Senhor. Perdoa em nome de Jesus. Seja fiel a Ele. Recapitulando, você está onde você deveria estar. Agradeça ao Senhor por tudo que está acontecendo no lugar onde você está. E seja fiel a Ele no lugar onde você está. Porque Ele vai te levar de volta para a mesa. Para encerrar, esse texto é uma graça do Senhor. É algo que antecedeu a graça do Senhor. Assim como Mefibosete correu, ficou aleijado, fugiu para não morrer e se escondeu da presença do rei, quem éramos nós? Nós também andávamos perdidos, machucados, entristecidos, cheios de pecados, escondendo-nos da graça de Deus. Mas o rei nos alcançou, o rei se lembrou de nós e nos restituiu a mesa. É a graça de Deus alcançando Mefibosete. Foi a graça de Deus que alcançou a sua vida. E é por isso que você está aqui nessa manhã. Ele te alcançou, foi a graça dele. Ele te curou, foi a graça dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados? Quero que você feche seus olhos. Pai, a sua palavra, Senhor, foi aberta e lida. Senhor, eu tenho certeza que aquilo que o Senhor tocou e tratou no meu coração e na minha mente, o Senhor também trouxe aqui para os seus filhos. São vidas diferentes, pessoas diferentes, famílias diferentes, mas eu sei que cada um aqui, Senhor, tem uma necessidade e está clamando a Ti, Senhor, por algo especial, por um toque especial, uma resposta do Senhor, em nome de Jesus. Trata nesta manhã, em nome de Jesus. Cura nesta manhã, em nome de Jesus. Restaura nessa manhã, traz refrigério, dá entendimento, Senhor. Levanta os teus filhos, dá renovo nesta manhã, dá mais força nesta manhã, para que eles permaneçam, Senhor, no lugar aonde o Senhor os colocou, esperando o lugar aonde o Senhor já preparou, sabendo que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que o Senhor nos prometeu, Deus. A sua igreja está diante de Ti. Em nome de Jesus, sela, Senhor, a sua palavra no coração deles. Trata, Senhor, cura, Senhor, renova, Senhor, restaura, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Pastor José, por favor. Amém, amados. Vamos colocar de pé.